Oi, pessoal, espero que vocês estejam bem dentro da medida do possível. Diante de toda essa circunstância, as aulas vão ser gravadas e eu espero que vocês consigam entender o que eu estou falando, certo? Vamos lá. Nós vamos falar sobre adjunta adverbial, módulo 4 da frente 1 do caderno 1 de língua portuguesa. Só que antes eu fiz 2 slides para a gente lembrar do ponto onde paramos. Então vamos lá. A revisão é sobre os módulos 1, 2 e 3 do caderno 1 e a gente vai falar antes de sujeito e predicado. Então, assim, só para nós lembrarmos, a gramática chama isso de termos essenciais da oração, embora nós já tivéssemos dito que de essenciais eles não fazem tanto, essa parte de essencial não faz tanto sentido, ainda mais porque nós temos o sujeito, a oração sem sujeito, ok? Mas vamos lá, isso está dentro de qualquer gramática que vocês forem procurar como termos essenciais da oração. Dentro desses termos a gente tem, primordialmente, o sujeito e o predicado. Então eu coloquei para vocês aqui, deixa eu me adaptar com a ferramenta e vocês vão me ajudando aí, tá? Então, ó, nós temos o sujeito, ó, a tia Fabi tentando usar isso. Nós temos o sujeito simples, o sujeito composto, então vamos lá, sujeito simples quando eu tenho apenas um núcleo, sujeito composto quando eu tenho 2, 3, 4, enfim, mais do que um núcleo. O sujeito elíptico é aquele que vem de elipse, de esconder um termo que qualquer um consegue compreender, também chamado por oculto ou desinencial, porque na verdade é aquele que a gente percebe pelo final do verbo, pela terminação do verbo, pela desinência verbal. Temos ainda o sujeito indeterminado, que por enquanto nós vimos o sujeito indeterminado com a terminação do verbo na terceira pessoa, do tipo roubaram a casa da esquina, sujaram a escadaria do colégio, e a resposta que o verbo me dá é eles, mas como eu não tenho referência anterior, eu marco como então sujeito indeterminado, ok? Só para revisar. Opa, olha eu fazendo no lugar errado. Depois a gente tem a oração sem sujeito, que é aquela composta por verbos impessoais, aqueles verbos que não se referem a nenhuma pessoa e que, portanto, ficam no singular. São eles o verbo haver, no sentido de existir, ocorrer, acontecer, ou ainda de tempo passado, tempo decorrido, o verbo fazer, no sentido de tempo decorrido, no sentido de clima, os verbos que indicam fenômenos da natureza e os verbos ser e estar, indicando tempo, clima ou espaço. Já falamos disso em aula, só para a gente se situar. Ok? Tirando o sujeito da oração, tudo que restou é o que a gente tem de novo aqui embaixo como predicado, tá? Lembrando que o predicado, então, tudo que sobrou, menos esse termo aqui, ó, o vocativo. Ele é um termo independente, ele não faz parte nem do sujeito e nem do predicado, ok? Acho que deu pra gente lembrar, né? Temos 3 tipos de predicado e a nossa última aula, ela mais ou menos parou aí. A gente falava do sujeito, do predicado nominal, que é aquele que necessariamente tem um verbo de ligação e, lógico, um predicativo do sujeito. Lembrando do verbo de ligação da DIC, que é aquele que dá a mão para o sujeito, mão para o predicativo, para a qualidade característica atribuída ao sujeito. Então, ser, estar, parecer, permanecer, enfim. Depois falamos do predicado verbal, que é aquele que tem, então, um verbo que não é nocional, que não é de ligação. Então, a gente tem ou o verbo, ele é de ligação, ou são os nocionais. Quais são esses nocionais? Estão ali, ó, verbo intransitivo, verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto e aquele que precisa dos 2 complementos, chamado de VTDI, direto e indireto ao mesmo tempo. Então, esses são os verbos nocionais. Então, quando eu tiro o sujeito e sobrou o predicado e ele contém um verbo nocional, eu chamo então esse predicado de verbal, podendo ser a terceira classificação. Ele também pode ser verbo nominal, quando ele tem um verbo que não é de ligação, um verbo nocional, e junto apresenta um predicativo, uma qualidade característica que pode ser atribuída tanto ao sujeito quanto ao objeto. Beleza? Qualquer dúvida sobre isso, vocês me perguntam lá na sala do Google Class. Não tem problema a gente voltar um pouquinho na matéria se for necessário, tá? Então, só para a gente entender. Nesse meio do caminho, nós falamos sobre alguma coisa importante, vou mudar o slide, que eram as substituições. Essas substituições é quando eu tenho, por exemplo, um verbo transitivo direto, um verbo transitivo indireto, e tenho que fazer essa substituição, ou seja, trocar o objeto, porque já usei durante muitas vezes no meu texto, ou porque fica melhor colocado, um pronome. Então, como é que eu faço essa substituição? Só para lembrar, isso é importante. Quem tem dificuldade, eu sei que a gente já passou na matéria, mas olha no Intocável, façam os exercícios, peçam ajuda, ok? Então, a gente tem o objeto direto. Então, quando eu tenho, olha lá, deixa eu trocar aqui, pegar uma cor, vamos ver se eu consigo. O objeto direto aqui, ó.
Então, quando o meu objeto for direto e eu precisar fazer essa substituição, e eu tenho que observar a seguinte coisa: se o verbo termina em R, em S ou em Z, então eu corto, olha lá a barrinha, eu corto essa última letra e fica lo e lá. Vocês já lembram disso, a gente fez em aula. Quando o verbo termina em som nasal, por exemplo, encontraram os rapazes, então eu não preciso cortar nada, e aí acrescento no e na. Encontraram os rapazes, eu vou colocar encontraram nos, beleza? Quando é objeto direto, a gente está falando de verbo transitivo direto, né? Eu tenho que substituir o objeto direto, mas ele não terminou nem em R, nem S, nem Z, e nem terminou em som nasal, então simplesmente eu coloco o ou a, como por exemplo, encontrei o meu irmão. Então, encontrei o, beleza? Porque nem terminou em R, S, Z, nem terminou em som nasal, mas ainda era objeto direto, beleza? O objeto indireto é o mais fácil, né? É o lhe, é aquele que as pessoas acham bonito muitas vezes e querem colocar, mas a gente não pode. Então, terminou, é objeto indireto, a gente coloca lhe, ou no plural, lhes, ok? Falamos também, é só uma revisão, tá, gente? Falamos também das contrações. Então, o que a apostila apresentou foi a contração lho e a contração lhá, que seria a junção de lhe, objeto indireto, mais o, objeto direto, ou no feminino, lhe, objeto indireto. Ah, mas existem outras contrações, nós falamos em aula, tem na coleção do objetivo, a gente não pode transformar a aula em substituições, mas se for preciso, só mandar dúvida que a gente tenta sanar da melhor forma possível, tá bom? Falamos ainda desse conjunto aqui, ó, o me, te, se, nos, vos. Vocês viram que eu não tenho essa coordenação maravilhosa, né? O me, te, se, nos, vos. Eles podem ser tanto objeto direto quanto indireto. E vai depender do que, Fabi? Vai depender da frase em que ele estiver colocado. Né? Então, nós colocamos algumas frases na lousa, vimos que o mesmo me, por exemplo, poderia ora ser objeto direto, ora ser objeto indireto. Então, nós precisaríamos saber muito bem a classificação do verbo dentro daquela frase, dentro daquela oração, para poder classificar, então, esse conjunto aqui de pronomes como objeto direto ou como objeto indireto, ok? Foi aí que a gente parou. Mudando o slide, a gente tem, então, adjunto adverbial, que também é um outro termo da oração. Então, nós temos aí o sujeito e depois o predicado. Lá dentro do predicado, a gente tem os verbos, que podem ser transitivos e intransitivos, podem ser verbos de ligação, e existem outros componentes, como os objetos, como o vocativo, que pode aparecer, e a gente ainda não falou muito bem dele, ainda vai ter um capítulo para isso, e tem o adjunto adverbial. Nós chegamos a comentar em sala sobre o adjunto adverbial. Falamos principalmente quando havia substituição do verbo de ligação, não sei se vocês lembram, que ele deixa de ser de ligação, eu acho que era, se eu não me engano, era Carlos está feliz, verbo de ligação, feliz, predicativo do sujeito, então predicado nominal. Mas quando eu tinha, por exemplo, Carlos está em casa, esse em casa é um adjunto adverbial. E aí ele não pode ser considerado como objeto, porque existem muitos adjuntos adverbiais dentro das nossas orações. Vocês devem lembrar, nós paramos, acho que é aí. Então, vamos mudar aqui. O que é um adjunto adverbial? O adjunto adverbial é um termo que, segundo a gramática, usando os termos que a gramática usa, é aquele que modifica o verbo, um adjetivo ou um outro advérbio. Agora sim, vamos lá, vamos traduzir. Ele modifica o verbo em que sentido, Fabi? Ele muda o verbo? Não. Na verdade, ele indica em que circunstância aquela ação que está sendo dita na frase aconteceu. Tá? Então, é um termo considerado pela gramática um termo acessório. Algumas coisas importantes aí. Ele é um termo acessório, então, por isso, na maioria das vezes, a gente consegue trocar a posição em que ele se encontra na frase. Detalhe, nem sempre isso é possível. Dependendo do tipo do advérbio, a finalidade que ele apresente ali naquela frase, se você deslocar, tirar daquele lugar para colocar em outro, pode ser que a frase mude o sentido, ou pelo menos ele não seja atingido da maneira como era pretendido pelo autor do texto. Então, essa história de que ele é acessório e eu posso modificar e colocar em qualquer lugar da frase não é bem verdade, tá? Outro ponto importante é saber que o advérbio, ele normalmente, na ordem direta da sintaxe, seria sujeito, verbo, complemento, adjunto adverbial. E daí, então, ele fica no final, né, Fabi? Sim, ele fica no final. Então, não precisa de vírgula. Só que nós gostamos de trocá-lo de posição. Então, alguns professores dizem, porque existe regra de gramática que diz que quando a gente desloca esse advérbio do final, por exemplo, da frase, para qualquer outro espaço, no meio ou no começo, a gente coloca vírgula.
Outro parênteses, nem sempre isso acontece, eu falarei isso em aula, então vou seguir aqui o barco como a aula e vocês depois, por favor, vão me perguntando as dúvidas que tiverem, tá? Então realmente depende, porque, por exemplo, às vezes se pretende dar maior fluidez para o texto, a frase é rápida, não se pretende fazer uma pausa, não se pretende evidenciar aquele advérbio. Então, você vê, às vezes é porque não precisa fazer pausa, às vezes quer evidenciar, às vezes a fluidez do texto é maior, então existem alguns aspectos a serem observados. Portanto, nem sempre se faz necessária essa vírgula quando eu desloco, já que ele é acessório, por exemplo, do final de uma frase e coloco para o começo, ok? Então, na gramática mais formal, sempre isso acontecia, mas existem outras colocações e outras possibilidades em que toda vez que eu desloco eu tenho que pôr vírgula, às vezes não precisa. A própria gramática nos diz isso. Vocês devem ver isso com o professor, acho que é Adriano, que eu dou aula para vocês de frente 4. Ele chega em algum momento na pontuação e ele mostra algumas colocações diferentes para vocês, beleza? Mas vamos voltar lá do adjunto adverbial então. É um termo acessório, Fabi? Posso tirar esse termo acessório então e não vai fazer falta, já que ele não é essencial, ele é acessório? Então, esse é outro ponto que é importante, porque, por exemplo, o adjunto adverbial de negação, um não, ele é extremamente necessário na frase. Porque se eu tirar o não da frase, só porque eu acredito que ele seja acessório, a frase muda o sentido. Então, na verdade, ele é um termo acessório, mas não pode ser retirado de qualquer frase, ou melhorando a explicação, nem todo adjunto adverbial pode ser retirado da frase sem que ele faça falta ali, ok? Beleza? Então, não é só nesse sentido de, posso tirar de qualquer lugar. Não funciona bem assim. Então, o que é um adjunto adverbial? São aquelas expressões que aparecem dentro da frase que têm a função de exprimir uma circunstância. Eu coloquei aí para vocês exprimir certeza, dúvida, tempo, modo, lugar, intensidade e tantas outras. E embaixo eu coloquei a classificação exatamente do jeito que aparece para vocês na apostila. Então, se vocês repararem aqui, ó, nesse canto da tela, vamos lá, se eu consigo, aqui, ó, nesse cantinho da tela, a gente tem caderno 1, frente 1, módulo 4, página 11, beleza? Então, lá tem essa classificação com um exemplo em cada um. Por que eu usei a mesma? Para você seguir essa ordem. Fabi, preciso decorar? Não, lógico que não, por favor. Mas se você quiser, tudo bem, né? Mas não é necessário. Aqueles adjuntos adverbiais que mais acontecem de lugar, de tempo, de modo, de intensidade, são os mais comuns. Mas também não quer dizer que você não deva conhecer os outros. Então, existe aí uma lista, reticências ali no final, porque existem gramáticos que classificam, existem outras classificações, mas não se faz necessário que a gente decore isso. É muito mais necessário que você entenda o papel do adjunto adverbial dentro da frase. Ele indica em que circunstância aquilo que está sendo dito aconteceu. E ele modifica, ele se refere, está ligado diretamente a um verbo, a um adjetivo ou um outro advérbio. Ok? Beleza? Então, afirmação, assunto, causa, companhia, concessão, condição e uma infinidade aí deles para vocês verem, estudarem e tirarem as dúvidas, certo? Vamos mudar. Então, olha só, eu coloquei alguns exemplos para que a gente tenha noção. Olha só, de vez em quando os problemas nos aborrecem demais. Eu tinha começado a fazer uma anotação aqui, vocês viram que a minha habilidade aqui não é muito boa com isso, né? Enfim, de vez em quando os problemas nos aborrecem demais. Repara aqui essa ideia de tempo. Por quê? Os problemas nos aborrecem quando? De vez em quando. Podia ser sempre, podia ser hoje. Os problemas nos aborreceram demais. Por exemplo, ontem, amanhã eu me aborrecerei com o problema. Enfim, ele dá a ideia de tempo. No final, a gente tem um outro aqui. Vamos ver se dessa vez dá certo. Demais, né? Mas eu tenho que voltar pro prezinho para poder fazer essa coordenação motora. Nem é prezinho mais, né? Denuncia a idade. Então, vamos lá. De vez em quando, os problemas nos aborrecem demais. Eu tenho aí 2 adjuntos adverbiais na mesma frase, um no começo e outro no final. Repara a história da vírgula aí. Né? Eu poderia colocar a vírgula? Então, nesse caso, não se faz necessário. A frase é pequena, a fluidez do texto é óbvia, tem que ser rápida, de vez em quando os problemas nos aborrecem demais, não precisa de interrupção, percebe? Talvez se fosse numa frase em que eu pretendesse dar ênfase, com certeza no início eu colocaria uma vírgula, beleza? Embaixo a gente tem, com certeza haverá uma solução para este problema, e aí tem com certeza ali de afirmação. No terceiro, buscava se defender de tudo aquilo cautelosamente. Esses terminados em mente normalmente são os normalmente aí, né, são os que a gente grava mais, né, porque indicam ideia de modo, mas não existem só, né? Precisa lembrar sempre do de negação, de afirmação, de dúvida, que são praticamente esquecidos. E por último, eu coloquei ali, amanhã voltarei de bicicleta àquela velha praça.
Repara aí quantos adjuntos adverbiais na mesma frase. Nós usamos isso o tempo inteiro com o intuito de facilitar, de mostrar as circunstâncias para facilitar o entendimento do leitor, para que fique mais evidente e mais claro tudo aquilo que eu quero dizer. Entende? Então a gente tem o amanhã de tempo, tem o de bicicleta, que é o meio, né, que ele vai utilizar para voltar, e há aquela velha praça, que é o lugar, certo? Então, voltar a algum lugar, por isso essa crase aí, aquela velha praça. Tentei mudar um pouquinho a cor, não sei se dá para perceber, mas a gente tem ali, ó, aqui uma separação, o de bicicleta de meio àquela velha praça de lugar, certo? Vamos mudar para o próximo slide, então. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido o que é adjunto adverbial. Então, esse termo acessório da oração, que aparece muitas vezes no texto e que tem a intenção de indicar em que circunstância aquela ação aconteceu. Eu separei aqui para vocês os exercícios da apostila para que a gente continue fazendo junto como na aula. Eu gostaria depois que vocês me dessem um feedback para dizer se está tudo certo fazer dessa forma, se vocês preferem fazer os exercícios sozinhos e depois tirar dúvida. Mas normalmente é assim que a gente faz em aula, portanto eu optei por essa primeira aula que nós fizéssemos juntos, ok? Então eu coloquei aqui o texto, o exercício 1 e 2 tem referência ao primeiro texto. É um texto que fala sobre obra de arte, é um texto que fala sobre como se interpreta uma obra de arte. Ele comenta, inclusive, que algumas ideias de interpretação que já existem numa obra de arte, elas não, esses pontos de vista não impedem que outros nasçam a partir dele. E que interpretar uma obra de arte não é uma caixinha, né? A gente pode transcender essa ideia e esses pontos de vista podem ser acumulados, podem se unir de modo a tornar mais clara essa interpretação do texto. Quando vocês lerem o texto com calma, ou se tiverem já lido ou lendo nesse momento, a gente percebe no segundo parágrafo tem bem essa explicação. Vou tentar separar aqui, ó, no finalzinho, neste trecho, não sei se eu fiz aí direitinho para vocês verem, ele diz assim: cada aspecto surge na sua altura própria, que não pode ser antecipada nem prolongada, e todavia o seu significado não está perdido, porque o significado que uma obra assume para uma geração posterior é o resultado de uma série completa de interpretações anteriores. Ou seja, de juntar essas informações todas, a fim de se chegar a um resultado mais completo, mais ideal sobre aquela interpretação. Muito bem, a pergunta é: de acordo com o texto, a compreensão do significado de uma obra de arte pressupõe, o que a gente pressupõe a partir daí? O reconhecimento do seu significado intrínseco, a exclusividade do ponto de vista mais recente, de forma alguma, justamente ele diz o contrário, a consideração de seu caráter imutável, não, porque se eu assumo outros, né? E a letra D, que é a correta, que diz o acúmulo de interpretação anteriores. Então, na verdade, a resposta está ali, ó, bem aqui nesse finalzinho, né? Uma série completa de interpretações anteriores. Beleza? Então, acredito que essa seja fácil para vocês. E tomara que todas que venham no vestibular sejam assim, né? E aí a gente vem para o exercício 2, que aí sim é mais gramatical, e diz: no trecho, numa palavra, qualquer gênero de arte que de fato nos afete, torna-se deste modo arte moderna. Essas duas expressões, esse de fato dentro do contexto e esse deste modo, podem ser substituídas respectivamente, ou seja, na ordem e sem alteração de sentido, por qual letra? A gente está vendo ali a resposta, é a letra A, porque eu consigo colocar aqui, ó. Então, eu consigo colocar realmente no lugar de fato, ficaria numa palavra, qualquer gênero de arte que realmente nos afete, torna-se, em vez de deste modo, torna-se, portanto, uma ideia de conclusão, arte moderna. Ok? Passando para o próximo, nós temos aqui o exercício 3. Eu fui tentando separar, não sei se fica boa visualização, eu sei que vocês têm um caderno para acompanhar também, mas talvez fique mais fácil aqui. Leia essa notícia científica. Há 1,5 milhão de anos, ancestrais do homem moderno deixaram pegadas quando atravessaram um campo lamacento nas proximidades do Ilherê, no norte do Quênia. Uma equipe internacional de pesquisadores descobriu estas marcas recentemente e mostrou que elas são muito parecidas com as do Homo sapiens. O arco do pé é alongado, os dedos são curtos, arqueados e alinhados. Também o tamanho, a profundidade das pegadas e o espaçamento entre elas refletem a altura, o peso e o modo de caminhar atual.
Anteriormente, houve outras descobertas arqueológicas, como, por exemplo, as feitas na Tanzânia em 1978, que revelaram pegadas de 3,7 milhões de anos, mas com uma anatomia semelhante à de macacos. Atenção aí para essa crase em A de macacos, a gente já explica na próxima pergunta. Os pesquisadores acreditam que as marcas recém-descobertas pertençam ao Homo erectus. Muito bem. No texto, a sequência temporal, veja, eu não preciso marcar data para ter uma sequência temporal no texto, tá? Então, a sequência temporal é estabelecida principalmente, então não só, mas principalmente por quais expressões? Ou seja, quais são as expressões que fazem eu entender que o texto tem uma continuidade? São elas as da letra A. Há 1,5 milhão de anos, depois recentemente e anteriormente. Isso faz com que eu, dentro do texto, consiga perceber uma ordem de acontecimento, de sucessão de fatos. Beleza? Próxima questão que fala sobre a crase é essa questão 4. Ele diz o seguinte: no trecho semelhante à de macacos, fica subentendido uma palavra já empregada na mesma frase. Um recurso linguístico desse tipo também está presente no trecho assinalado em... Quando a gente volta, a gente percebe o seguinte, ó, uma anatomia semelhante à de macacos. Então, é como se eu tivesse a palavra anatomia também colocada aqui, ó. Vamos lá, vamos ver se eu consigo. Semelhante a, nesse trechinho, como se estivesse faltando. Então, essa crase, na verdade, esse acento grave, indicador de ocorrência da crase, ocorre porque eu tenho ali, elíptica, oculta, escondida, essa palavra. Para quê, Fabi? A troco de quê? A troco de não repetir uma palavra dita anteriormente, é o que a gente chama de coesão por elipse. Quando eu simplesmente apago, escondo um termo, porque ele já está subentendido. Isso também é coesão, tá? Então, no trecho semelhante à anatomia de macacos, fica subentendida a palavra anatomia, ok? Um recurso linguístico desse tipo também está presente no trecho assinalado em... Então, se a gente vai lá na resposta na letra E, a gente percebe que já está provado que a concentração de poluentes em área para não fumantes é muito superior, olha lá, é como se aqui tivesse escrito muito superior à concentração de poluentes recomendada pela Organização Mundial de Saúde, certo? Então, eu de novo omiti um termo porque era claro de entender, era fácil de entender, para que não houvesse repetição, tá bom? Próximo slide é sobre a questão 5 e 6, e aí a gente também precisa de um entendimento, portanto vamos ler o texto. O fundador da minha família foi um certo Damião Cubas, que floresceu na primeira metade do século XVIII. Era tanoeiro, de ofício, natural do Rio de Janeiro, onde teria morrido na penúria e na obscuridade se somente exercesse a tanoaria. Mas não. Fez-se lavrador, plantou, colheu, permutou o seu produto por boas e honradas patacas, até que morreu, deixando grosso cabedal a um filho, o licenciado Luiz Cubas. Neste rapaz é que verdadeiramente começa a série de meus avós. Olha a crítica implícita dos avós que a minha família sempre confessou, porque Damião Cubas era, afinal de contas, um tanoeiro, e talvez mau tanoeiro, ao passo que Luiz Cubas estudou em Coimbra, primou no estado e foi um dos amigos particulares do vice-rei Conde de Cunha. Olha só, né? Essa crítica vem muito bem colocada pelo maravilhoso Machado de Assis. Já sabem a minha opinião sobre ele, sou sempre fã. Não ia deixar nem no vídeo de falar bem dele, mas percebe essa crítica implícita? Então, eu só consigo perceber a minha sucessão de família a partir de alguém que é licenciado, a outra pessoa que fez de tudo, que conseguiu ajudar a que o Luiz Cubas tivesse o seu diploma, é deixado para trás. E a pergunta diz o seguinte: da leitura do fragmento acima, depreende-se que... A gente já tem a resposta ali, eu sei. Eu vou conseguir tirar essa resposta ainda, gente, na próxima aula. Diz assim: o narrador revela a hipocrisia social, que só reconhece a origem familiar em alguém estudado e com boas relações. E cá entre nós, as coisas continuam assim, né? Então, essa interpretação de texto, principalmente quando a gente fala ali de Machado de Assis, de outros tantos do realismo, do modernismo também, que está um pouco mais distante daí, mas no realismo a gente tem essa crítica, né? Esse esfregar aí na sociedade, na cara da sociedade, aquilo que ela não queria admitir como tal. Passou o tempo e a gente continua fazendo a mesma coisa, né? Isso que é triste. Portanto, letra E. Próxima. O exercício 6 ainda sobre aquele texto. Em relação à parte gramatical do texto, pode-se afirmar que
E aí a resposta, de novo, letra E ou letra E, né? Nós já falamos disso em sala. Em Luiz Cubas estudou em Coimbra, temos um verbo intransitivo seguido de um adjunto adverbial de lugar. Porque eu poderia colocar simplesmente que ele estudou, e estaria tudo bem. Eu poderia colocar que ele estudou muito, adjunto adverbial de intensidade. Nesse caso, em Coimbra, vamos aqui selecionar de novo. Olha lá, até o final da aula eu fico craque em usar esse negócio aqui. Ou não, né, gente? Olha lá, em Luiz Cubas estudou em Coimbra, eu tenho estudou, um verbo intransitivo. Rapaz do céu, eu tenho que usar essa ferramenta mais. Deu. Um verbo intransitivo acompanhado desse adjunto adverbial de lugar, em Coimbra, que eu poderia ter substituído, por exemplo, por muito, tá? Seria um adjunto adverbial de intensidade, ok? Muitos alunos me perguntam o seguinte, Fabi, então sempre que eu tenho um verbo intransitivo, eu tenho um adjunto adverbial. Não, senhor, não é sempre que isso acontece, tá? Muitas vezes ele aparece aí, sim, mas ele também aparece no verbo transitivo direto, ele também aparece no verbo transitivo indireto, o adjunto adverbial não tem ligação com o verbo ser transitivo ou o verbo ser intransitivo, tá? Ele aparece com grande frequência em todas as orações. Beleza? Muitas vezes a gente começa a prestar atenção no verbo intransitivo em decorrência daquela aula, acho que foi a segunda aula que falava do verbo de ligação, que deixa de ser de ligação, passa a ser um verbo intransitivo que exige o uso de um adjunto adverbial. Beleza? Então não confunda isso, tá? Então letra I. Depois, se vocês tiverem dúvidas sobre esta aqui, manda lá no Google Class também, tá bom? Por que não A, por que não a B? Só tô preocupada com o tempo de não me estender muito, tá? Vamos lá, pessoal, no exercício 7, então, a gente tem um trechinho da Clarice Lispector sobre escrever, e aí ela diz que escrever, no finalzinho ela usa sobre o advérbio eventualmente, então ela põe, não estou me referindo muito a escrever para jornal, mas escrever aquilo que eventualmente pode se transformar num conto ou num romance. E ele pergunta o que quer dizer esse eventualmente. Então, esse eventualmente, ele é eventual, quer dizer uma possibilidade, algo que talvez aconteça. E ela associa isso a escrever, uma coisa que acontece na incerteza. Pode ser que aconteça, pode ser que não aconteça, ok? Essa é fácil. Então, vamos aqui para o exercício 8. Olha só. A ordem social, apesar de muito diferente de uma ordem natural, como a dos órgãos do interior de determinado corpo, deve sua própria existência à peculiaridade da natureza humana. Muito bem, o que ele quer ali? Ele quer que você... Deixa eu selecionar aqui. Ele quer que esse apesar de, que você classifique esse apesar de. Qual é a circunstância expressa por essa expressão? A circunstância é a letra E, de concessão, daquilo que vai de encontro a uma ideia já pré-estabelecida. Tudo bem? É fácil, porém precisa estudar, tá? Então é sempre interessante que vocês estudem exercícios como esses, porque além dele cair em vestibulares, nos testes que a gente faz, é importante que você saiba utilizá-los, que utilize essas circunstâncias de maneira adequada dentro das redações que vocês produzem. No exercício 9, um exercício bem específico, ele quer que você mostre qual é o advérbio que modifica um adjetivo. Então a resposta é a letra D, ok? A gente está vendo aqui. Mas por que é a letra D? Dá uma olhada nesse exercício desconhecida. Então, a constituição é para eles uma coisa desconhecida. Desconhecida é um adjetivo que remete ao substantivo coisa, ok? Tá, então esse é um adjetivo. Não sei se eu consigo escrever aqui. Vamos colocar só um A de adjetivo. Tá. Então, esse inteiramente que existe aqui, que é um advérbio, ele está ligado, então, à frase em que ocorre um advérbio que modifica o sentido de um adjetivo. Então, ele está modificando essa ideia desse adjetivo. Meu Deus do céu, treinar coordenação motora aqui com isso é complicado, mas eu chego lá. Então, a constituição é para eles uma coisa inteiramente desconhecida. Esse inteiramente está ligado ao desconhecido, que é um adjetivo. Beleza? Próximo e último. Muito bem, então agora a gente vai para o último slide, prometo. Então, olha só. É um trechinho de um caneta desmanipuladora do Facebook, que pega um trecho de um jornal e antes eles colocam alguma ideia nessa parte aqui, ó, em que eles dizem que, olhando assim, algo te faz crer que a Samarco tenha feito a parte dela. Mas, na verdade, dos 30 acordos que deveriam ter sido feitos, né, dos homologados na justiça, eles apenas fizeram, tudo que eles gastaram corresponde a uma parte só dessas 30. E aí o trecho vem assim, ó.
tragédia no Rio Doce. Tragédia de Mariana já custou 655 milhões para a mineradora Samarco. E aí o que essa página fez? Então eles tiraram esse já e colocaram o só e acrescentaram o até agora. O que eles pretendem com isso? Olha só a questão. Em relação ao post adaptado da página do Facebook Caneta Desmanipuladora, é correto afirmar que a desmanipulação, que é a substituição do já pelo só, e o acréscimo ali embaixo de até agora, ele explicita a tentativa do jornal de levar o leitor a pensar que. Então, veja, eles estão falando sobre o que o leitor do jornal iria pensar, ou seja, o jornal pretendia que o leitor pensasse o quê? Pensasse a letra B, que a Samarco teria pago uma grande parte do que deveria, e o prazo provavelmente está sendo cumprido. Só que quando ele faz essa substituição desse já por esse só, nossa, ele muda completamente o sentido. Então, de novo, para a gente ver que um advérbio tirado da frase, ele muda o sentido. Esse já, quando é arrancado dessa frase e ele é substituído pelo só, ele muda evidentemente o sentido, porque eles não já pagaram 655 milhões, eles só pagaram, uma vez que esse valor corresponde a um dos 30 acordos homologados pela Samarco. Então, para a gente ver a importância do adjunto adverbial, embora seja chamado, então, para finalizar a nossa aula, embora ele seja chamado de um termo acessório, nem sempre ele deve ser retirado da frase, ele faz total diferença. Beleza? Espero que vocês tenham compreendido a aula. Me mandem, por favor, um feedback sobre se vocês querem que a gente faça o exercício juntos ou não, e mandem as dúvidas também. Um beijo, fiquem em casa, se cuidem, contem com a gente, tá bom? Um beijo. Tchau, gente.